Hoje, a gente vai mergulhar nos dados para entender quem são os quase 500 mil de psicólogos e psicólogas que atuam no Brasil. Com base no mais recente Censo-Psi do Conselho Federal de Psicologia, o que a gente descobre é um retrato de uma profissão em plena transformação. E para ter uma ideia do tamanho dessa transformação, vamos fazer uma viagem no tempo lá para 1962. Esse foi o ano em que a profissão foi regulamentada por aqui. E, naquela época, esse era o número total de psicólogos registrados no país. Apenas 15. Agora corta para 2022. Olha esse salto, mais de 432 mil profissionais. É um crescimento, assim, absurdo, que mudou completamente a cara da psicologia no país. Então a grande questão é, com tanta gente nova na área, quem são essas pessoas hoje? É exatamente isso que a gente vai descobrir, mergulhando nos dados. Para começar, vamos dar uma olhada naqueles dados mais básicos, sabe? Idade, gênero, só para a gente ter uma primeira foto de quem são esses profissionais. Bom, a primeira coisa que chama atenção, e muito, é que a psicologia no Brasil é, e sempre foi, uma profissão com uma cara predominantemente feminina. Pensa só, de cada 5 psicólogos, quase 4 são mulheres. E por que isso acontece? O próprio relatório levanta uma hipótese que tem a ver com aquele estereótipo das profissões do cuidar. Porque, no fim das contas, o que ainda move a maioria das pessoas para essa carreira é a vontade de ajudar os outros. E além de feminina, é uma profissão jovem. Dá uma olhada, um pouquinho mais da metade de todos os profissionais tem até 39 anos. Ou seja, é um campo com muita gente nova, muita energia circulando e em constante renovação. Mas olha que interessante. Mesmo sendo uma galera jovem, a idade média vem subindo bem devagarinho ao longo dos anos. Saiu de uns 33 anos em 1988 para quase 37 em 2010. Isso mostra que a profissão também está amadurecendo, ficando mais estabelecida. Mas vamos aprofundar um pouco mais, porque o perfil não é só idade e gênero, né? Pela primeira vez na história, esse censo foi atrás de entender a diversidade da profissão. E o que eles encontraram é um cenário cheio de detalhes bem reveladores. Olhando o Brasil como um todo, a gente vê que a psicologia ainda é uma área majoritariamente de pessoas brancas. Só que esse número geral, essa média, acaba escondendo uma realidade bem mais complexa, dependendo de onde a gente olha no mapa. E é aqui que a coisa fica, como o próprio relatório diz, gritante. Olha só que diferença. Na região sul, quase 90% dos psicólogos se declaram brancos. Agora, se a gente for lá para a região norte, mais da metade se identifica como parda. É como se fossem duas realidades profissionais completamente diferentes dentro do mesmo país. E outra novidade super importante deste censo, pela primeira vez, a gente tem um retrato da orientação sexual na categoria. Os números mostram que cerca de 15% dos profissionais se identificam como homossexuais ou bissexuais. É uma representatividade bem expressiva. Agora, um ponto de atenção. Esse número, 5,4%, é a porcentagem de psicólogos com alguma deficiência. E por que isso chama a atenção? Porque na população geral do Brasil, esse número é de 8,4%. Então isso acende um alerta, né? Mostra que ainda existe um desafio grande de inclusão na área. Ok, a gente já entendeu um pouco melhor quem são essas pessoas. Mas e na prática? Como é o dia a dia da profissão? Vamos falar de carreira e, claro, de grana. Os dados mostram uma coisa bem legal. Quem escolhe a psicologia, geralmente, fica. Praticamente todo mundo, 95%, está na ativa. E mais da metade já tem uma carreira de mais de 6 anos. Isso mostra que o pessoal realmente se identifica com o que faz, né? Constrói uma vida na profissão. E falando em renda, qual será a média salarial de um psicólogo ou psicóloga no Brasil? Tá aí, pouco mais de R$ 6.200 por mês. À primeira vista, parece um valor ok, certo? Pois é. Só que a média é uma coisa, mas a realidade da maioria é outra bem diferente. Mais de 60% dos profissionais ganham até 6 salários mínimos. Ou seja, aquela tendência de uma renda mais contida que já aparecia em outros censos continua sendo uma realidade para muita gente. E não para por aí. Assim como na questão racial, o lugar onde se trabalha faz uma diferença enorme no bolso. A renda é bem maior lá no Centro-Oeste e no Sudeste e apresenta a menor média no Nordeste. Beleza, então? Juntando todas essas peças do quebra-cabeça, que imagem a gente tem da psicologia brasileira hoje? O que a gente vê é o seguinte, é uma profissão que está ficando mais velha, no bom sentido, mais madura. Ela está se espalhando mais pelo Brasil, saindo daquele eixo sul-sudeste e, finalmente, está começando a refletir a cara do nosso país.
Mas, claro, ainda existem desafios enormes de inclusão, tanto racial quanto de pessoas com deficiência, e a questão da remuneração ainda é um ponto sensível. E é interessante que o próprio relatório termina olhando para o futuro com um desejo, uma meta que está resumida nessa frase aí: o sonho de ter uma psicologia que seja cada vez mais plural, que abrigue a diversidade e que seja mais valorizada socialmente. E isso tudo leva a gente a pensar, né, com essa crescente diversidade e expansão geográfica, como é que a própria prática da psicologia vai se transformar para atender a um Brasil que também não para de mudar. Fica aí a reflexão. Uma coisa é certa, a evolução é constante.